Boa noite. Tudo bem? Quis agradecer a Deus pelo dia de hoje. Gente, Deus fez um dia tão lindo hoje, né? Nós viemos pela Carvalho e ele até veio e falou: pai, você já falou 5 vezes que o dia está lindo hoje. E nós pudemos, né? Nós viemos contemplando a beleza de Deus, a maravilha de Deus, e nós precisamos realmente, sabe, nos atentar aos detalhes. Nos atentarmos aos detalhes. Porque às vezes a gente fica esperando Deus falar com a gente de forma onde nas pequenas coisas, se nós voltarmos os nossos olhos, Ele está falando. Ele está falando. Então nós precisamos aprender a contemplar a beleza de Deus. Amém? Antes de orar, eu gostaria de ler um versículo que está em 1 Coríntios, no capítulo 5, no verso 6. Paulo diz assim aos Coríntios: livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, nos ensina a celebrar, Senhor. Nos ensina a celebrar a Tua Páscoa, Jesus. Nos ensina, Pai, com sinceridade, com verdade do nosso coração, a celebrar tudo aquilo que o Senhor fez por nós, Pai. Todo o sacrifício que custou um alto preço, Jesus. Nos ensina, Senhor, quebrando o nosso coração, Pai. Como nós cantamos aqui, Senhor, nos dê mais paixão por Ti, Senhor. Nos dê mais paixão por Ti. Volta os nossos olhos a contemplar a Tua beleza, a celebrar quem o Senhor é, a celebrar tudo que o Senhor fez, tudo que o Senhor faz por cada um de nós, Jesus. Dai-nos esse coração, Jesus, sincero, Jesus, verdadeiro, Jesus. Que venhamos tirar todo o fermento, Senhor, da nossa vida, Jesus. Todo orgulho, Senhor. Quebranta a Tua igreja, quebranta os corações aqui, Jesus. E nos ensina a celebrar a Tua festa, Pai. A celebrar a Páscoa, a celebrar o Teu sacrifício. Em nome de Jesus. Amém? Então aqui Paulo está dizendo: celebremos a festa. E essa é uma data onde no mundo todo muitos cristãos comemoram essa celebração anual da Páscoa. Mas a questão é: o que é a Páscoa? Como celebrar a Páscoa? Como se celebra a Páscoa? Podemos dizer que era uma festa dos judeus, que Deus estabeleceu para a nação de Israel. E Deus exigiu que anualmente ela fosse comemorada. Mas não é uma ordenança que nos toca para nós que vivemos hoje no princípio da nova aliança. Não temos que imolar o cordeiro, celebrar a festa dos pães asmos, sem fermento, do jeito como eles faziam. Amém? No entanto, o apóstolo Paulo está dizendo que essa festa deveria ser celebrada. A festa de Cristo, que é o nosso Cordeiro Pascal. Então o texto está dizendo para celebrarmos essa festa não de forma literal. Ele diz para tirar o fermento não de forma literal. Mas aqui Paulo começa a aplicar a simbologia, tipologia do Velho Testamento e o cumprimento dessas figuras no Novo Testamento. O fermento ele está associado ao pecado, da maldade, que é isso que tem que ser tirado
da nossa vida. Amém? Ele diz que os asmos que temos que celebrar hoje é o da sinceridade e o da verdade. Queridos, sabemos que o Velho Testamento, ele ilustra o Novo, certo? Enquanto o Novo Testamento explica o Velho. Tudo aponta para Jesus, tudo. Desde o início, desde Gênesis, desde a semente prometida. Deus já tinha um plano perfeito e tudo apontava para Cristo. Então, embora não celebremos de forma literal, há uma celebração a ser feita. Para nós cristãos, essa não é uma festa anual, mas é uma festa diária. Essa semana uma pessoa me perguntou: como que vocês fazem? Como que vocês se comportam? Como que é o esquema? Fez essa pergunta desse jeito. Mas como que é o esquema na sexta, no sábado? Como que vocês fazem? Eu fiquei assim pensando. Eu falei, olha, eu sei que essa é uma data que de forma anual nós comemoramos, né? E glória a Deus, é importante sim, nós celebramos. Mas do que adianta eu separar só um final de semana, só alguns dias do meu ano para se lembrar daquilo que Deus fez, onde na verdade isso deve ser um estilo de vida para nós cristãos. Essa festa deve ser celebrada todos os dias. Todas as manhãs eu devo acordar e reconhecer quem eu era e quem o Senhor me fez. O quanto o Senhor nos libertou, nos abraçou, nos reconciliou. Então é um estilo de vida. Eu não sei vocês, mas eu entrei no Instagram e aí você vê as pessoas vivendo uma vida desgovernada o ano inteiro. Mas chega naqueles dias, não sei o que acontece. Não sei o que acontece. Então, queridos, o Evangelho de Jesus é radical. Não é uma lembrança linda. Ai, que lindo. Não, cara. O Evangelho me faz me dobrar ao chão, colocar minha cara no pó e chorar e pular de alegria, porque eu entendo perfeitamente aquilo que Jesus fez por mim todos os dias e o quanto eu necessito. É um estilo de vida. Amém? Então, a festa se celebra através de um estilo de vida, de uma forma de vivermos Jesus e compartilharmos com os outros. Precisamos entender que tudo converge na pessoa de Jesus. Desde o Velho Testamento, Cristo estava sendo anunciado através de diversas figuras. Olha o que o próprio Jesus Cristo disse em João, no capítulo 5, no versículo 39. Vocês estudam minuciosamente as Escrituras porque creem que elas lhe dão vida eterna, mas as Escrituras apontam para mim. O próprio Jesus disse: vocês estudam as Escrituras minuciosamente, mas elas não apontam para mim. É sobre mim. Então vamos lá. O que foi a festa da Páscoa? Foi o dia em que se comemorou a saída do povo de Israel do Egito, onde eles ficaram mais de 400 anos servindo como escravos. Deus fala para o povo de Israel: essa noite eu vou libertar vocês, então vocês vão comemorar a Páscoa. Então eles deveriam sacrificar o cordeiro, deveria ser um cordeiro perfeito, eles deveriam comer desse cordeiro em família. E eles tinham que passar um pouco do sangue nos umbrais das portas das casas, e essa era a proteção deles para quando o anjo da morte passasse e visse o sangue, e ele saberia que ali naquela casa ele não poderia tocar. Então Deus instituiu essa Páscoa como um estatuto perpétuo, e todos os anos eles deveriam celebrar essa festa como uma memória do
do que o Senhor havia feito pelo seu povo para livrá-los da escravidão do Egito. E o que nós precisamos entender é que assim como eles, o povo de Israel, estava debaixo da escravidão de Faraó, nós também, antes de convertermos a Cristo, éramos escravos debaixo do domínio das trevas. E Colossenses 1,13 diz: Ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho amado, que comprou nossa liberdade e perdoou os nossos pecados. Ele nos resgatou do poder das trevas. Em João 8,34, Jesus respondeu: Eu lhes digo a verdade, todo que peca é escravo do pecado. Então todos nós éramos pecadores, estávamos destituídos da glória de Deus. E o próprio pecado, ele escraviza o homem. E isso proporcionou a Satanás, aquele que peca desde o início, o direito de escravizar o homem. Mas, João 8,36 diz: Jesus disse, portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Se o Filho vos libertar, vocês serão livres. Satanás não tem o poder de escravizar mais vocês. Então o Senhor Jesus Cristo veio nos libertar da escravidão. Assim como os israelitas foram libertos da escravidão. Ele veio para quebrar a força de Satanás que nos dominava, assim como fez com o povo de Israel, quebrando a força de Faraó que os dominava. Êxodo 12:23 diz assim. Você pode abrir sua Bíblia em Êxodo, no capítulo 12. Nós vamos ler bastante versículo hoje, amém? Êxodo, no capítulo 12, no versículo 23, diz assim: Quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais da porta, e passará sobre aquela porta, e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Então, naquela noite, todos os primogênitos do Egito foram mortos. Aquela era a 10ª praga. No entanto, Deus ofereceu um recurso para que eles pudessem ser guardados, poupados. Eles foram guardados pelo sangue. E nós também somos guardados pelo sangue de Jesus. Nós também. O sangue de Jesus tem poder. Amém? O sangue de Jesus tem poder. Aleluia! Isso é uma verdade. Isso é uma grande verdade. Nós precisamos entender o poder da obra redentora de Cristo. O sangue representa a vida. O sangue de Cristo nos livra da condenação. Podemos declarar de boca cheia o que diz em Romanos 8, no versículo 1. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Nós somos guardados pelo sangue de Jesus. E isso é poderoso. Isso é poderoso. É poderoso e é precioso. Nós somos guardados. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. André? Nós somos guardados. Nós precisamos entender, queridos, a obra redentora de Cristo de uma forma viva na nossa vida. Viva. Salmos 49, no versículo 7, diz assim: Ao irmão verdadeiramente ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate, pois a redenção da alma deles é caríssima. Aqui está falando de salvação.
porque a redenção da alma é caríssima, nenhum de nós tinha condição de pagar, porque todos nós já nascemos em pecado e debaixo de condenação. Todos nós. Um bebezinho, ele nasce pecador. Ele precisa crescer, ter entendimento e se arrepender dos seus pecados. E aceitar Cristo como o único Salvador da sua vida. E reconhecer o sacrifício de Jesus. 1 Pedro, no capítulo 1, no versículo 18, diz assim: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo e revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. João 1:29 diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista mostra que essa figura do Cordeiro Pascal se cumpriria na pessoa e na obra de Jesus Cristo. João Batista diz: eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo, o qual eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Nosso coração precisa celebrar, exultar o fato de que Cristo é a resposta de Deus para a nossa necessidade. Cristo é a resposta da qual eu e você precisamos. Uma outra figura importante a ser entendida é que os israelitas foram tirados do Egito não para perambular pelo deserto, mas para serem levados a uma terra de abundância e para que eles se tornassem o povo de Deus. Êxodo 19, pode abrir sua Bíblia em Êxodo, no capítulo 19, no versículo 5, vamos ler. Êxodo, no capítulo 19, no versículo 5, nós vamos ler o 5 e o 6. Vocês viram o que fiz ao Egito e como os transportei sobre asas de águias e os trouxe para junto de mim. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal entre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Gente, quando eu estava estudando essa palavra, eu li esse versículo algumas vezes. E essa parte, olha que lindo, Deus falando. Agora, vocês viram o que eu fiz do Egito e como os transportei sobre asas de águias. Eu já fiquei imaginando como eu transportei vocês como asas de águias. Olha a proteção de Deus. E aqui ele fala: vocês serão o meu tesouro pessoal. O meu tesouro. Gente, essa palavra tesouro, ela tem a ver com riqueza também. E aí, quando eu li essa palavra no original, que eu li na riqueza, eu lembrei quando às vezes eu abraço o Lourenço assim, eu olho para ele: riqueza da mamãe. Eu falo assim: sabe quando você pega o filho e fala: riqueza da minha vida? Olha lá, a Marcia também faz assim. E, cara, eu me senti tão amada por Deus. Porque nós vamos ver que no Novo Testamento ele falou a mesma coisa sobre nós, a igreja. Que nós somos o tesouro pessoal dele, nós somos uma nação de sacerdotes. Nós somos um povo escolhido por ele. Você consegue enxergar Deus olhando para você e falando: você é meu tesouro. Você é precioso. Você é preciosa. Se um dia o seu pai e a sua mãe não falou isso para você, eu sou o seu Deus.
Eu sou o seu Deus que te ama e que olha nos seus olhos e te diz: você é meu tesouro. Você é a riqueza da minha vida. Cara, eu não sei vocês, mas eu fico apaixonado por Jesus, pelas palavras de Deus, as declarações do Senhor sobre a nossa vida. Quantas declarações aqui na palavra de Deus sobre nós. Não tem como ter autoestima baixa, não tem como. Se nós olharmos a palavra de Deus e vermos cada declaração que Ele tem sobre nós, não importa a sua história, importa a história que Ele escreveu sobre você e as declarações que Ele tem sobre a sua vida. Você é um tesouro pessoal. Amém. 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 9, diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora o receberam. Aleluia! Ou seja, vemos um novo paralelo, que Deus liberta os israelitas da escravidão para se tornarem o seu povo, e nós também fomos libertos pelo poder da obra redentora de Cristo, para que nos tornássemos povo de Deus. Nós pertencemos a Deus, somos seu povo, uma nação de sacerdotes. Precisamos nos apropriar de quem somos e seguir nessa jornada proposta a cada um de nós. Meu desejo é que, se você não sentia esse amor de Deus, essa convicção de quem você é no Senhor, que você saia daqui nessa noite, porque foi um alto preço. Não é uma simples lembrança, mas foi um alto preço por mim e por você. Nós precisamos nos apropriarmos e compartilharmos desse Cordeiro. Queridos, eu gostaria de citar alguns elementos dessa Páscoa de Êxodo, no capítulo 12. No versículo 3 de Êxodo 12, diz assim: digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para sua família ou para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. Então, o primeiro elemento que eu quero destacar aqui é família reunida. Família reunida. Isso fala de um plano e uma provisão de Deus. Reúne a família. Lembra quando Deus havia prometido a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Embora a salvação seja individual e responsabilidade de cada indivíduo, amém? Nós podemos afirmar que o plano e o projeto de Deus é familiar. Em Atos, no capítulo 16, no versículo 22, nós vemos a cena de Paulo e Silas presos, depois de serem açoitados. Abra sua Bíblia em Atos, no capítulo 16. Eu quero ler algo poderoso sobre família. E eu gostaria de orar com vocês a respeito de família. Enquanto eu preparava essa ministração, o Senhor colocou muito no meu coração para que nós levantássemos um clamor pelas nossas famílias. Atos 16, a partir do versículo 22, diz assim: a multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se eles tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado.
Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram, as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembaiou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus, e ele e a todos de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. E em seguida, ele e todos os... O que diz aí? E todos os seus foram batizados. Então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Imagina, eu acho demais. Imagina Paulo e Silas acabaram de ser açoitados, estavam presos. Perto de meia-noite eles começam a orar e a louvar. Eles levantam um clamor diante de piores circunstâncias. Imagina um terremoto, imagine as correntes, imagine as portas se abrirem e o desespero daquele carcereiro. Pronto, eu tinha responsabilidade de cuidar disso aqui, de vigiar. Agora todo mundo fugiu e Paulo falou assim: não, calma, nós estamos todos aqui, nós não fugimos. Então ele está quebrando e fala: o que eu faço? O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Então, através de uma revelação de Deus, imagino que ele tenha tido, porque nós sabemos que Deus ele tem um plano para todas as famílias, mas nós sabemos que Deus dá liberdade para as pessoas escolherem. Então, nós sabemos que não é automático. Eu acabo de me converter e aí já recebo um telefonema da minha família toda convertida. Não é assim, nós sabemos disso. Você, eu, temos alguns familiares que ainda não se converteram. Mas é plano de Deus. É plano de Deus salvar. Então sabemos que aqui não se trata de uma promessa que todo crente, quando se converter, a sua família também se converteria automaticamente. Então eu acredito que quando Paulo afirma isso, ele estava fazendo embaixo de uma revelação de Deus. Ele provavelmente tem uma percepção da parte de Deus de que algo aconteceria na família do carcereiro. E naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas dele. E em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para casa, serviu-lhes uma refeição e com todos os de sua casa alegrou-se muito. Então, apesar de Deus ter dado ao homem o livre-arbítrio de corresponder ou não, Deus tem um plano para as famílias. O Evangelho desde o início tem sido anunciado para as famílias. Deus tem o desejo de que o Evangelho possa impactar não apenas a nossa vida, mas todo o nosso núcleo familiar. Queridos, você crê nisso? Eu não sei você, mas eu tenho um desejo muito grande no meu coração que a minha família se renda a Cristo. Eu gostaria que nessa noite você fizesse uma oração profunda do seu coração.
E o Senhor me disse nessa tarde que talvez algumas pessoas aqui desistiram de orar pelos seus. Mas Ele está te despertando a crer. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Tenha fé. Não deixe de orar. Não deixe de crer. Feche os seus olhos. Que o Senhor coloque os nomes no seu coração agora. Faça a sua oração. Comece a orar. Cite os nomes. E fala: Senhor, por favor, faz um milagre na minha casa. Faz um milagre na minha família, Jesus. Alcança aqueles que ainda não te conhecem. Alcança aqueles que ainda não reconheceram o Senhor como único e Salvador. Alcança eles, Jesus. Levanta pessoas improváveis no caminho deles, Pai. Alcança, Jesus, os nossos familiares, por favor, Senhor. Por favor, Senhor, usa a nossa vida, nos dê estratégia para ganhar, Senhor, aqueles que ainda não foram ganhos, Jesus. Nos ajuda, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Queremos ouvir testemunhos, Pai, testemunhos. Queremos almas, Senhor, aquelas almas que estão perdidas, Jesus, angustiadas em meio a sofrimento, tentando se satisfazer em tantas coisas, Pai. Alcança eles, Jesus, alcança a nossa família, Senhor. Faça aquilo que nós não podemos fazer, ó Espírito Santo de Deus, convença eles, Senhor. Ministra, Senhor, em nome de Jesus. Amém? E voltando no texto de Êxodo, nós vemos que eles também deveriam dividir aquele cordeiro com o vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas. E nós precisamos entender que depois que nós experimentamos o Evangelho de Cristo, partilhamos com a nossa família, também temos a responsabilidade de compartilhar com os outros. Nós temos essa responsabilidade de compartilhar o cordeiro com os outros também. Porque, às vezes, eu já ouvi pessoas: não, meu ministério é só cuidar da minha casa, só cuidar da minha família. Glória a Deus que você está se dedicando a cuidar dos seus. Mas existe um mandamento: ide por todo mundo, levar o Evangelho, pregar o Evangelho a toda criatura. Então é uma responsabilidade nós compartilharmos Cristo, levarmos Cristo. E a minha oração é que se levante evangelistas aqui no nosso meio. Queridos, não dá tempo mais da gente ficar quieto. Sabe, eu acho que por muito tempo a igreja se aquietou, se acomodou. E eu falo por mim, às vezes eu fico com receio. E eu acho que a gente não pode perder mais tempo. Não podemos perder mais tempo. É hora da gente se levantar. Abra sua boca e comece a falar de Jesus. Comece a pregar. Pregue o Cristo. Leve Ele para todos os lugares. Leve para o trabalho. Leve para a fila do banco, para a fila da padaria, do pão. Leva Cristo. Aproveite todas as oportunidades. A gente precisa sair da nossa zona de conforto, dos nossos problemas e levar a Cristo. 2 Coríntios, no capítulo 1: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola de todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Então, com a consolação que nós fomos consolados, nós consolamos outros. Olha como o Evangelho, o cuidado de Deus é maravilhoso.
repartir. Tudo que Deus dá, Ele nos dá para que possamos compartilhar e repartir. Efésios 4:28 diz assim, eu amo essa passagem. O que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha que repartir com quem estiver em necessidade. Então, olha a obra do Evangelho. Aquele que furtava, agora, além de não furtar mais, olha só, antes trabalhe fazendo algo de útil para que tenha que repartir. Então, além de não roubar, agora eu vou trabalhar para que eu tenha para repartir. Olha o poder do Evangelho. Olha a transformação na vida das pessoas. Além de não roubar mais, agora você vai trabalhar para você repartir com o outro. Eu sou transformado por Deus e agora eu vou e divido e reparto com os outros aquilo que Deus me deu. Deus espera que repartimos tanto uma consolação como os nossos recursos materiais e a salvação. Então não podemos pensar na Páscoa sem considerar que temos a responsabilidade de repartir com outras pessoas. Amém? Celebremos a festa, celebremos a Páscoa. Então não podemos pensar na Páscoa sem considerar que temos a responsabilidade de repartir com outras pessoas. Eu oro e eu clamo por um despertamento na comunidade mosaica. Vamos pregar Jesus. Vamos evangelizar as pessoas. Desperta, ó tu que dormes. Desperta. Vamos lá. Vamos sair desse lugar. Vamos sair da nossa zona de conforto e vamos levar Jesus. Outro elemento que eu gostaria de falar é da aspersão de sangue. O cordeiro tinha que ser morto e o sangue derramado, porque a carne não poderia ser comida com sangue. Então eles precisavam pegar o sangue derramado e colocar nos umbrais das portas. E qual é a mensagem que isso transmite para nós? Que não adianta Jesus ter derramado o seu sangue na cruz, se nós não nos apropriarmos daquilo que Ele disponibilizou. Eu me aproprio, eu pego aquele sangue, passo nos umbrais da porta, eu tomo posse daquilo que Jesus fez por mim. Quem olha para Cristo, mas não reconhece quem Ele é e o que Ele fez, não vai experimentar salvação. Olha o que diz em João, no capítulo 3, no versículo 16. Porque Deus tanto amou o mundo que Ele deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, eu preciso crer para que eu venha experimentar salvação. Amém? Quando cremos em Cristo, quando reconhecemos a razão pela qual Ele morreu em nosso lugar, como nosso substituto, sendo julgado em nosso lugar para que nós fôssemos livres, quando cremos nisso, recebemos a vida eterna e não perecemos. João, no capítulo 3, no versículo 17, diz assim: pois Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Então, queridos, crer ou não crer vai fazer toda a diferença, sim. 1 Timóteo, no capítulo 6, no versículo 12, combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. Olha só, toma posse, você precisa crer no sacrifício perfeito de Jesus e tomar posse da sua salvação. Da cruz. Aleluia, obra. Outro elemento da Páscoa que havia sido estabelecido eram as ervas amargosas. Então é o seguinte: nesse jantar
vai rolar uma salada amarga. Mas ela precisa ser ervas amargas. E há um simbolismo por trás disso. E esse simbolismo é o arrependimento. Precisamos nos arrepender, sentir tristeza pelo pecado. A igreja atual, infelizmente, tem jogado fora a mensagem do arrependimento. E Jesus, antes de pregar a fé, ele pregou arrependimento. Jesus falou assim, arrependei-vos e crede no Evangelho. Eu primeiro preciso me arrepender, ter a consciência daquilo que ele fez e de quão ruim eu era. Nós precisamos ter essa consciência, porque isso gera gratidão em nós. Gratidão em reconhecer quem nós somos em Jesus. Primeiro arrependimento, depois fé. Jesus disse para os seus discípulos para pregarem no arrependimento. A verdade é que antes do homem crer, ele precisa reconhecer a sua condição. Quanto maior é o entendimento da minha dívida, maior é a minha compreensão do perdão que eu recebi. Quanto maior é o entendimento que eu tenho da minha dívida, maior é a minha compreensão do perdão que eu recebi. Êxodo 12:9 diz que eles não deveriam comer o cordeiro cru, nem cozido, mas que deveria ser assado. Em outras palavras, não poderia comer de qualquer jeito. Tinha um jeito certo de preparar o cordeiro. Havia uma única forma, uma forma correta de experimentar dele. E da mesma forma, em relação a Cristo hoje, há uma forma correta de crer em Jesus. Não é de qualquer jeito. Às vezes, nós vamos falar de Jesus para as pessoas e elas falam assim, não, eu creio em Deus, eu tenho meu Deus. Eu tenho meu Deus. Essa semana, eu fui num lugar e aí a pessoa contou uma história pra mim lá e tal. Daqui a pouco ela olhou pra mim e falou assim, e é um lugar que eu vou semanalmente. E aí nessa semana ela olhou pra mim e falou assim, porque todo caminho leva a Deus, né, Gra? Aí eu fiquei assim, não, tá errado. Não é todo caminho que leva a Deus. Hã? Falei, não é. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for através de mim. Eu falei, Jesus disse isso. Eu falei, você tem uma Bíblia na sua casa? Então abre a sua Bíblia na sua casa e leia. Porque lá está dizendo que não é todo caminho que leva a Deus. Ele é o único caminho. Então você precisa ter entendimento da palavra de Deus e saber exatamente quem Ele é e o que Ele fez. Que Ele veio como homem, que Ele estava antes da criação do mundo. E Ele, sendo Deus, Ele veio ao mundo, Ele morreu, mas Ele ressuscitou. Então não é de qualquer jeito. Tem muitas pessoas que acreditam em Jesus, mas, nossa, ele era um homem inteligente, né? Jesus era um homem inteligente, e só isso. Não, eu acredito em Jesus. Ele foi um profeta. Só isso. Não acreditam na ressurreição de Jesus. Então, queridos, chegou talvez em algum momento eu ia ficar quieta. Mas essa semana, quando veio aquela situação, eu falei, eu não vou ficar. Porque talvez essa seja uma oportunidade que ela está tendo. E que Deus está me dando. Então eu fui, preguei o Evangelho. Eu até falei para o Felipe, ou ela vai marcar meu horário semana que vem, não sei o que vai acontecer. Eu falei, mas eu preguei o Evangelho do jeito que o Evangelho é. Amém? Então não é de qualquer jeito. Sabe? E eu vejo, eu tenho observado, eu tenho conversado com algumas
esses dias eu estava num lugar e eu vi no carro, estava assim, escrito no carro: eu sonho e Deus realiza. Eu falei, que isso? Nossa, você é o bichão então. Eu sonho e Deus realiza. Então você manda em Deus. Gente, é cada coisa que a gente escuta. É tanta visão distorcida a respeito de Deus, do caráter de Deus, que está sendo pregado em muitos púlpitos. Nós precisamos ser uma igreja madura, com entendimento de que Deus é. A gente quer fazer Jesus fazer aquilo que a gente quer que ele fica... Sabe a oração do Pai Nosso? Seja feita a tua vontade. Não, Jesus, seja feita a minha vontade. Não, seja feita a tua vontade. Nós cantamos aqui: a minha vida Ele governa. A minha vida Ele governa. Eu estou com Ele, independente da situação, dando errado ou dando tudo certo, Ele continua sendo meu Deus. Amém? Uma igreja madura que tem entendimento do caráter de Deus, de quem Ele é, e que não fica criando um Deus que não tem nada a ver com o nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro, no capítulo 2, no versículo 21, diz: para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando o exemplo para que sigam os seus passos. Precisamos seguir as pegadas de Cristo. Tem uma música linda do Asaf Borba que fala das pegadas de Cristo. Ele deixou. Nós precisamos seguir os seus passos. 1 João, no capítulo 2, no versículo 6, diz: aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Não é de qualquer jeito. Existe um estilo de vida. Nós devemos andar como Cristo andou. Existe um padrão. Filipenses, no capítulo 2, no versículo 5: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Comer do Cordeiro da Páscoa é permitir que a nossa vida seja afetada pela vida dele, o caráter dele em nós. Ei, igreja, celebremos a festa. Nós precisamos permitir a vida de Cristo afetar a nossa vida. Cristo em nós, a esperança da glória. Falta só uns 10 slides. Amém? Amém? Glória a Deus. Agora eu quero falar um pouco aqui sobre como era celebrada a Páscoa na época de Jesus. E na época de Jesus, a Páscoa era celebrada em Jerusalém pelos judeus. Então as famílias, elas não matavam seus cordeiros em suas casas, mas os cordeiros deveriam ser levados para ser sacrificados no templo em Jerusalém. Então todas as pessoas em Israel, elas iam para Jerusalém todos os anos para celebrar a Páscoa. Imagina comigo uma nação indo sacrificar cordeiros todos os anos. Alguns estudiosos vão falar que era mais de 200 mil cordeiros para mais de 2 milhões de pessoas. Consegue imaginar isso? Uma cidade, o movimento daquela cidade. Agora imagina Jesus sendo um judeu, indo com a sua família, desde pequeno, sacrificar cordeiro, sabendo que ele é o Cordeiro de Deus, que um dia ele seria sacrificado. Ano após ano, aquele menino ia até Jerusalém com a sua família, participar da festa da Páscoa e via os cordeirinhos sendo sacrificados. A
Páscoa era muito importante para os judeus, não só porque eles celebravam do que Deus havia feito pelo seu povo, mas através da Páscoa eles se sentiam participantes daquele êxodo. E vamos ler comigo a última ceia que está em Lucas, no capítulo 22. Lucas, no capítulo 22, a partir do versículo 7. Finalmente, chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascal. Jesus enviou Pedro e João, dizendo: vão preparar a refeição da Páscoa. Onde queres que a preparemos? Perguntaram eles. Ele respondeu: ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam-no até a casa em que ele entrar e digam ao dono da casa: o mestre pergunta, onde é o salão de hóspedes, no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. Então eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhe tinha dito. Então prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e seus apóstolos reclinaram-se à mesa e disse-lhes: olha isso que Jesus disse. Eu desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes de sofrer. Eu esperei tanto por esse momento, ansiosamente. Pois eu digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: e tomem isso e partilhem uns com os outros, pois eu digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, ele deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: isso é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. E da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Então, e sentando com eles, Jesus começa a ensinar. Assim como os patriarcas das famílias ensinavam o que eles estavam fazendo para as crianças, quando eles iam celebrar a Páscoa, então Jesus se colocou ali para ensinar o que eles estavam fazendo. Esse vinho é o meu sangue, que será derramado. Esse pão é o meu corpo, que darei em favor de vocês. Esse é o cálice da nova aliança. Mas Jesus, ele significa um pouco as coisas. Porque enquanto a Páscoa dos judeus era em volta de um cordeiro, tinha um cordeiro na mesa. E ali com os discípulos era pão e vinho. Imagina os discípulos: cadê o cordeiro? E Jesus se apresenta como o cordeiro pascal, que daria início a uma nova Páscoa. Eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sou eu que será sacrificado. Essa Páscoa só seria completa com um sacrifício. Seu sacrifício iniciaria um novo êxodo, no qual as pessoas seriam libertadas do cativeiro do pecado. Jesus, ele une a última ceia, ele une a cruz para trazer uma boa notícia. Essa é a Páscoa do Messias. João 19, a partir do versículo 28, você pode abrir sua Bíblia. Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então embeberam a esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de sopo e ergueram até os lábios de Jesus. Tendo provado, Jesus disse: está consumado. Com isso ele curvou a cabeça e entregou o Espírito. Era o dia da preparação e o dia seguinte seria um sábado especialmente sagrado.
Como não queriam que os corpos permanecessem na cruz durante o sábado, os judeus pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas dos crucificados e retirar os corpos. Vieram então os soldados e quebraram as pernas do primeiro homem que fora crucificado com Jesus e em seguida as do outro. Mas quando chegaram a Jesus, constatando que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Em vez disso, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que o viu, disse, deu testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que está dizendo a verdade e dela testemunha para que vocês também creiam. Estas coisas aconteceram para que se cumprisse a escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. Olha o Novo Testamento explicando o Velho. Olha o Velho Testamento apontando o Novo. E aqui se cumprindo a palavra de Deus: nenhum osso será quebrado. E ele já estava morto. A cruz é Deus fazendo aquilo que não poderíamos fazer por nós mesmos. Nós não poderíamos nos salvar. Então ele veio pelo nosso resgate. Queridos, a entrega de Jesus, ela foi voluntária. Ele não foi vítima do sistema, mas ele se entregou à morte por vontade própria, a fim de cumprir o plano de Deus, instituído antes da criação do mundo. João 10,17 diz assim: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim. Olha o que Jesus falou: ninguém tira de mim. Eu espontaneamente o dou. Foi por livre e espontânea vontade que ele se entregou por mim e por você. Ele não foi vítima do sistema. A entrega de Jesus foi voluntária. Jesus não foi pego de surpresa pelas circunstâncias, mas olhando para a dívida que nos separava do Pai, ele deu a si mesmo como sacrifício, o único verdadeiro capaz de nos limpar. Ai, Jesus, estamos quebrados diante da sua bondade, quebrados diante da sua bondade, do seu amor. Mateus 28, no capítulo 1, no versículo 10. Depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, por um anjo do Senhor, desceu dos céus, e chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago, e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ele ressuscitou como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Vão depressa, digam aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para Galileia. Lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei. As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria, e foram correndo anunciar aos discípulos de Jesus. De repente, Jesus as encontrou e disse: salve! Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse: não tenham medo. Vão dizer aos meus irmãos que se dirijam para Galileia. Lá eles me verão. A grande notícia para toda a humanidade é: ele está vivo. Porque ele vive. Eu posso crer numa manhã. Ele vive. O nosso Jesus vive. Não é um Deus morto. Ele não está na cruz. Ele está vivo. Ele ressuscitou. E isso é o maior motivo de nós nos alegrarmos, pularmos, festejarmos. Porque ele vive, o nosso Redentor. Ele cumpriu
E isso ainda não é o fim. Como igreja, nós precisamos celebrar uma nova Páscoa. Jesus está nos chamando para essa jornada. Os judeus, eles não reconheceram Jesus. Eles não reconheceram o Messias. Queridos, mas eu não quero perder Jesus. Muitos vão se perder, mas eu não quero perder Jesus. Você pode dizer isso, Senhor, eu não quero te perder, Jesus. Me dê mais paixão por ti, Jesus. Muitas vezes, sabe, nós somos tentados a achar que o mal venceu diante de tantas as tragédias que nós vemos diariamente. Mas essa não é a última palavra. Atos 1:9. Tendo dito isto, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. E de repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como viram subir. Do mesmo modo que ele subiu, ele voltará. Essa é a nossa bendita esperança. Nós somos sim o povo mais feliz dessa terra. Nós somos sim, porque o nosso Redentor vive. E Ele é fiel e verdadeiro. E Ele vai voltar. Ele vai voltar. E vai enxugar toda lágrima. Toda lágrima Ele enxugará. Não haverá mais dor, mais sofrimento. Celebremos a Páscoa. Eu queria ler o último versículo. Cantares no capítulo 8, no versículo 6. Coloque-me como selo sobre o seu coração. Queridos, feche seus olhos. Ouça isso.